Senhoras, senhores que nos acompanham pela transmissão ao vivo do site e do YouTube da Câmara Municipal de Tietê, pelo canal 17 da TV Câmara, da TV a Cabo Tietê, senhora Sandra, senhores vereadores, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Iniciamos pela verificação de presença. Adriano Aronchi. Presente. João Batista Martellini Filho. Presente. João Carlos Pires Viana. Presente. José Carlos Regonha Júnior. Presente. José Geraldo Fabre, presente. Manuel Vicente Modesto. Presente. Pedro Souza Campos Neto. Presente. Roberto Alves Lima Rodrigues de Moraes. Presente. Sandra Maria Ferreira Vaz Takakura. Presente. Havendo o número regimental para abertura da sessão, invocando a proteção de Deus, nosso Senhor, declaro aberta a presente sessão ordinária. Dando início aos trabalhos, procederei pela leitura da ata da sessão anterior. Peço a dispensa da leitura da ata da sessão anterior, senhor presidente. Está em votação o requerimento verbal do vereador Dr. Pedro, o qual solicita a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Kiko. Sim. Dr. João. Sim. João Carlos. Sim. Regonha. Sim. Modesto. Sim. Dr. Pedro. Sim. Beto. Sim. Sandra. Sim. A dispensa da leitura da ata da sessão anterior está aprovada. Antes de iniciar com as matérias do expediente, faremos a eleição para o primeiro e segundo secretários da mesa diretora. Antes de pôr em votação, eu vou dar a palavra aos três partidos que não possuem membros na mesa, considerando que os republicanos já tem o presidente e o PV tem o vice-presidente. Eu inicio pelo DEM. Agradeço aí o momento de poder estar indicando a primeira secretaria da casa, o vereador João Carlos Juliana, eleito pelo DEM. Obrigado. Ok. Então, pelo DEM, para observação do critério da proporcionalidade partidária, né? Na mesa, o DEM, o Democratas, indica o nome de João Carlos Juliana para primeiro secretário. PTB, doutor João, a palavra é sua. Senhor presidente, nobres colegas, demais pessoas que nos assistem, boa noite. O PTB indica o nome da vereadora Sandra Takakura para o cargo de segundo secretário. Muito obrigado. O PTB, através do doutor João Martellini, indica o nome da vereadora Sandra Takakura para a segunda secretaria da Câmara. Beto, pelo MDB, palavra sua. Prezados, boa noite. O MDB abre mão da indicação para qualquer uma das secretarias. Então, nós temos, por indicação, o nome do João Carlos Pires Juliana, do DEM, para a primeira secretaria, e para a segunda secretaria, o nome da Sandra Takakura. Faremos agora, então, a eleição para segundo secretário. Perdão. Iniciando-se pelo primeiro, tem razão. Faremos agora a eleição para o primeiro secretário. Kiko Aronchi, João Carlos Juliana. Doutor João Martellini, seu voto. João Carlos Juliana. João Carlos Juliana, o seu voto. João Carlos Juliana. Regonha, o seu voto. João Carlos Juliana. Manuel Modesto, o seu voto. João Carlos Juliana. Doutor Pedro, o seu voto. Eu voto em João Carlos Juliana. Sandra, seu voto. João Carlos Juliana. Dal Fabre, voto em João Carlos Pires Juliana. Foi eleito como primeiro secretário por unanimidade de votos o vereador João Carlos Pires Juliana. Senhor presidente, eu não fui convidado a votar, mas eu voto em João Carlos Beto. Juliana também. Então, Beto, em tempo. João Carlos Juliana.
Está computado, senão não seria unanimidade. Vamos fazer agora a eleição para o segundo secretário. Da mesma forma, a chamada do vereador e o voto. Kiko. Eu voto para segundo secretário em Dona Sandra Takakura. Doutor João Martellini. Dona Sandra Takakura. João Carlos. Dona Sandra Takakura. Regonha. Sandra Takakura. Modesto. Dona Sandra Takakura. Doutor Pedro. Eu voto em Sandra Takakura. Beto. Sandra Takakura. Sandra. Sandra Takakura. Vidal vota em Sandra Takakura para segunda secretária. Então, declaro eleito, por unanimidade, primeiro secretário, João Carlos Pires Juliana, segunda secretária, Sandra Takakura. Farei agora a leitura das respostas e requerimentos. Resposta ao requerimento número 259/2020, autoria do vereador João Carlos Juliana. Cadê a resposta? João, vou ler a resposta, tá? Ok. De 24 de agosto de 2020, um memorando número 98 de 2020, da Secretaria de Obras e Planejamento, endereçado ao gabinete do prefeito, em resposta ao requerimento 259/2020, de autoria do vereador João Carlos Pires Juliana. Excelentíssimo senhor prefeito, solicita ao nobre vereador informações sobre o processo licitatório na modalidade de concorrência pública número 6 de 2018. Em resposta ao item A do requerimento, informo que a proposta vencedora do processo licitatório CP número 6 de 2018, em que teve a empresa Trilha Engenharia Limitada, EPP, como a única participante, não foi aprovada pela Caixa Econômica Federal. Após tratativas entre a empresa Trilha Engenharia, a Caixa Econômica Federal e a Prefeitura do município de Tietê, recebemos um parecer técnico da Caixa Econômica Federal. A empresa Trilha Engenharia está revisando sua proposta para se adequar aos moldes exigidos pela Caixa Econômica Federal. Em resposta ao item B do requerimento, informe que o município conseguiu a prorrogação dessa verba até 31 de dezembro de 2020, sendo que apresentava para o momento e no aguardo de sua costumeira atenção, subscrevo-me com elevada estima e consideração. Atenciosamente, Álvaro Florian Gebrael Belaz, secretário de Obras e Planejamento. Está em discussão. As palavras, senhor presidente. Palavra, o vereador autor. Eu pedi para ler esse requerimento. Um simples motivo. Eu acho que essa passarela, uma obra às vezes até controversa, muitas vezes sim, muitas vezes não, mas que seria se construída, e assim a gente espera que um dia venha a ser construída, que a gente não perca os recursos, né? Seria uma fonte veria com o benefício de incrementar o turismo em Tietê, principalmente que você teria um acesso rápido ao recinto da FAI, do outro lado do município ali, que seria muito mais bem utilizado. Mas a gente chega a ficar espantado, nós estamos aqui indo para o final do nosso mandato no Legislativo, né? E acho que todos têm acompanhado nossa cobrança a respeito disso, né? Você dá uma ideia aí, a gente faz uma analogia aí, ó, o processo licitatório do processo número 06 de 2018. Essa verba vem do governo do Manuel Davi, que já fazem 4 anos que não está mais aí, né? Foi em 2018 feito esse processo, ele foi suspenso, depois reaberto em 2019, em março de 2019, esse processo foi para licitação e a empresa que ganhou teria 12 meses para entregar a ponte pêncil pronta. Essa ponte pêncil, ela deveria estar pronta para o cidadão tieteense desde março desse ano. E quem passa ali sabe a situação que está. Eu já fiz alguns questionamentos, eu fiz um há um tempo atrás, e veio a resposta que tinha problema com a Caixa, que tinha não sei o que lá, que a prefeitura estava resolvendo. Passou um bom tempo de novo, questionei de novo,
e eu achei por bem questionar novamente essa situação agora que eu retornei do meu recesso, né, de 90 dias. E, para meu espanto, aqui quero abrir um parênteses, né, quem assina o Álvaro Florian Gabriel Belaz, que entrou recentemente, né, ele não tem culpa pelo passado recente de toda essa história, mas a gente, como vereador, nós estamos para cobrar a gestão, independente de quem estava lá ou não, né? E você veja bem, a resposta ela foi bem esclarecedora. Em resposta ao itemado requerimento, informa que a proposta vencedora do processo licitatório 06/2018, em que houve a empresa Trilha Engenharia como única participante, não foi aprovada pela Caixa Econômica Federal. Quer dizer, eu não entendo como uma gestão pública, aí entra todo mundo, né? Se trata da secretária de obra, da administração, se trata de um conjunto. Como que você faz uma licitação? Primeiro, me chama a atenção que uma única empresa tenha aparecido para uma licitação de uma obra de algo de 2 milhões, 2 milhões e meio. A gente vê que tem obras que a turma sai a tapa para conseguir, e a gente tinha uma obra desse montante de recursos, já com uma parte feita, com uma parte de fundação feita já, não apareceu ninguém, apareceu uma empresa só. Será que isso foi bem divulgado? Será que não foi? Se apareceu uma só, a prefeitura não era para ter suspendido na ocasião e falado, olha, vamos divulgar isso melhor e vamos atrás de mais empresas para fazer essa obra? Quer dizer, soa muito estranho isso. Aí você faz uma licitação que a empresa não foi aprovada pela Caixa Econômica Federal. E você faz uma licitação de 2 milhões, 2 milhões e meio de reais, e você não confere as certidões se a empresa está apta para executar aquele serviço. É triste e lamentável essa situação. 4 anos já passados, né, de quando veio essa verba para fazer isso, praticamente, acho que são mais de 5 anos, né, e nós não conseguimos construir uma mera passarela. E não é nem a prefeitura com seus equipamentos que vai construir, é uma empresa com tecnologia que vai fazer isso aí. Nós não conseguimos pôr isso em ação. É a sua parte. Pois não, dona. Senhor presidente, nobres colegas públicos que nos acompanham, realmente isso, para mim, soa um absurdo. Se o nobre vereador esperar para a próxima sessão, eu vou me informar pessoalmente, não só como vereadora, como cidadã. É difícil isso. Como é que não põe em andamento, se tem a verba, se pode fazer, se tem condição? O mais difícil é ter o recurso. Está o recurso aí, está tudo aprovado, está tudo em caixa, e não se faz porque apareceu só uma empresa. Eu concordo plenamente com o nobre colega. E eu vou me informar pessoalmente como cidadã e como vereadora. Vou conversar na Secretaria de Obras, de Finanças, para saber o que aconteceu. E vou trazer a resposta na próxima sessão, o que eu consegui obter de informação. Obrigada pelo apoio. Imagine. Dona Sandra, agradeceria muito se a senhora conseguir. O que a senhora trouxer de informação será bem-vindo, porque a gente sabe da dificuldade. Inclusive, venceu em julho, mais ou menos, essa verba, e teve que ser pedido novamente uma prorrogação, e ela é até 31/12 agora. Nós temos mais 90 dias. Quer dizer... Você me concede uma parte? Pois não. Boa noite a todos que nos assistem, aos novos vereadores. Eu queria acrescentar uma informação, que
e que torna a situação ainda mais grave, porque o município, eu não tenho os valores exatos, mas gastou mais de 180 mil já investido nessa obra, de recursos próprios, né? Ou seja, não é só perder a verba, é perder eventualmente o recurso, não ter a obra, perder o que se gastou, porque foram feitos os pilares, e ainda ter que pagar uma multa, porque nesses convênios, nesses contratos, evidentemente que existe uma penalização ao município que não utiliza o recurso que ficou disponibilizado. Então, é uma situação ainda mais grave. E diria mais, aí já pensando em tudo isso que nós conversamos, inclusive no que diz respeito às consequências, poderia-se trabalhar desde logo, e isso pauta 1, a prorrogação para além do dia 31. Porque nós sabemos muito bem que daqui até lá, né, até o dia 31, vai ser difícil, vai ser delicado você viabilizar tudo que tem que ser viabilizado. Porque se a Caixa já não aceitou a licitação, provavelmente vai ter que ser feita outra. Vai ter que ser rescindida aquela. Vai ter que ser rescindido eventual contrato. Isso tem um prazo, tem que dar direito de defesa para a empresa contratada. Enfim, isso pode postergar no tempo. E o prazo que foi concedido, que é 31 de dezembro, é fatal. Então, eu acho que pauta 1 é que a administração trabalhe no sentido de, diante dessa circunstância, prorrogar esse prazo do convênio. Mês, a parte, seu. Tá bom, obrigado. Obrigado, João. Bom, depois quem precisar pede a palavra. Para encerrar, o Júnior também deu uma boa sugestão. Eu acho que o intuito da gente, como vereador, como representante público, é sempre cobrar, sim, mas a gente quer que as coisas funcionem, que as coisas andem. Você brigar por uma cidade porque ela estava quebrada é uma coisa, agora você permitir que você perca verbas e são inúmeras porque você não executou aquilo é mais grave ainda, né? Então, fico aqui a título de sugestão para a dona Sandra, depois, se ela quiser pedir a palavra, já que ela se propôs a fazer esse pedido e visitar e conversar com o pessoal, sugiro até que faça um ofício, que pode ser feito a partir de amanhã, porque nós só vamos ter sessão daqui 15 dias, e leve esse pleito, que o que precisar aqui da Câmara, que a Câmara possa fazer para que seja prorrogado além de 31 de 12 isso, seria extremamente bem-vindo, porque se a gente largar isso para esse prazo aí, a gente corre um risco seríssimo de perder realmente essa verba. E aí a gente não consegue mais, vamos ter lá um marco da incompetência gerencial de nosso município para executar as obras necessárias, inclusive com dinheiro. Sem dinheiro é difícil, mas você perder obras com dinheiro. Então, fica aqui uma sugestão, né? Eu queria a leitura desse requerimento para chamar a atenção dessa situação. Nós poderíamos falar de outras situações parecidas, né? Mas esse é o tema, então fica aqui. Já a ideia, se precisar que outro vereador, que eu assine, ou que algum mais queira assinar, seria bacana até, já que a senhora vai lá levar um ofício e falar, olha, vamos trabalhar isso aqui, os vereadores estão dispostos a ajudar, o que a gente pode fazer? Tá bom? Muito obrigado pela palavra. Continua em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra, doutor Pedro. Rapidamente, só para fazer um comentário, que essa obra realmente, como o João Carlos finalizou o seu comentário, é um descaso total com o bem público, com o recurso público. Porque, veja, há 4 anos atrás, quando iniciou, não havia ainda dinheiro algum. E iniciou-se essa obra, na gestão passada, enterrando na cabeceira dessa futura Ponte Pêncil o dinheiro do município, com uma dívida enorme que havia e dinheiro que fez muita falta ao município, com toda certeza. Depois, ou seja, o dinheiro foi empregado no tempo incorreto.
O dinheiro do município foi o primeiro a ser empregado quando não havia chegado o dinheiro federal. Pois bem, então foi o início da incompetência. Depois, chega o dinheiro federal e nada acontece. Não se dá continuidade, como já foi dito, deixando o dinheiro do município enterrado lá. Enfim, era apenas para concluir que aguardaremos também essas respostas, e 31 de dezembro está aí, como o vereador João Carlos, eu também não acredito que esse prazo seja cumprido, não tem como. Vamos fazer tudo, lutar para não perdermos a verba federal que já veio e para não perdermos o dinheiro de Tietê que já está enterrado na cabeceira da ponte, até agora inexistente. Era só. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Essa palavra, senhor presidente. Palavra, a vereadora Sandra. Olha, grave é não ter feito essa obra. Grave é ter o recurso e não começar. Grave é não ter tido nenhuma empresa que se interessasse. Tudo isso é grave. Mas mais grave ainda são os empregos que deixaram de ser ocupados. Ali nós poderíamos ter tantos munícipes trabalhando, ganhando o pão de cada dia ali, e não aconteceu. E eu percebo na prefeitura que nós temos pessoas competentes lá. Então, eu não estou entendendo. Realmente, eu confio na competência daqueles que estão lá. Por isso que, para mim, soa muito estranho. Para mim, é um absurdo. Não é possível que não tenha uma explicação plausível para isso. Não é possível que eles, se engessaram e estão deixando essa oportunidade passar. Eu não consigo admitir isso. Por isso que, como eu falei ao nobre vereador João Carlos, eu vou não só como vereadora, mas mais ainda como cidadã, cobrar isso, porque não é possível. Eu quero saber realmente o que aconteceu e, na próxima sessão, como já falei, trazer as informações que eu colhi. Não é possível. Obrigada pelo... Continua a discussão. Ninguém mais quer fazer uso da palavra, eu farei brevemente. Para dizer que Tietê está nesse buraco nos últimos 20 anos, porque essa prática de um prefeito não dar continuidade a algo que o anterior fez é habitual. Um prefeito como inicia uma coisa, outro que fez, não termina. Enquanto Sertílio evoluiu nesses últimos 20 anos, da forma que evoluiu, hoje tem 7 mil habitantes a mais que Tietê, tem um teatro, está inaugurando um memorial da cultura lá fantástico, um espaço cultural de primeiro mundo. Nós estamos aqui ainda discutindo a Ponte Pêncil, com essa patifaria toda aí que a gente está assistindo. Então, que fique a reflexão a todos de que enquanto realmente não houver respeito, né, a função de gestor municipal, quem estiver à frente dele, e der sequência às coisas que realmente interessam ao município, nós vamos continuar assistindo o mesmo filme. Seguindo a sessão, farei agora a leitura dos projetos que estão dando entrada no expediente da sessão. Projeto de lei número 31, de 2020, dispõe sobre a concessão de ajuda financeira às entidades que especifica no exercício de 2020 e dá outras providências. Data de entrada, 10 de nove de 2020. Autoria, Poder Executivo. O projeto de lei número 31, de 2020, foi despachado para as comissões de Constituição, Justiça e Redação e
Orçamento, Finanças e Contabilidade, em 15 de setembro de 2020. Projeto de Lei número 32 de 2020 dispõe sobre a abertura de crédito suplementar no valor de R$100 mil. Data de entrada, 10 de nove de 2020, autoria Poder Executivo. O projeto de lei número 32 de 2020 foi despachado para as comissões de Constituição, Justiça e Redação e Orçamento, Finanças e Contabilidade em 15 de setembro de 2020. Projeto de lei número 33 de 2020 dispõe sobre a concessão de ajuda financeira à entidade que especifica no exercício de 2020 e dá outras providências. Data de entrada, 10 de setembro de 2020. Autoria, Poder Executivo. O projeto de lei número 33 de 2020 foi despachado para as comissões de Constituição, Justiça e Redação e Orçamento, Finanças e Contabilidade em 15 de setembro de 2020. Dando continuidade ao expediente, faremos agora a leitura dos requerimentos. Requerimento número 285 de 2020. Requeiro, ouvido o plenário, oficie-se ao senhor prefeito no município para que, após contato com a secretaria competente, informe a esta Casa de Leis se a prefeitura tem conhecimento que a Delegacia de Polícia de Tietê está sem delegado titular, bem como também que a prefeitura envie os esforços necessários para que o nosso município passe a contar novamente com um delegado titular de polícia. Autor, data de entrada, 10 de setembro de 2020, autoria Kiko Aron. Está em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra, vereador autor. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, funcionários da casa, pessoal que nos acompanha em casa pela internet. É um assunto um pouco delicado, né? Porque a gente vai falar de delegado de polícia, de segurança pública. Só que nós estamos na cidade de Tietê desde o dia 1º de julho sem delegado aqui. Uma cidade que até pouco tempo atrás tinha 2 delegados, o Dr. Jorge e o Dr. Fernando. Eu entendo que a segurança pública é dever do Estado de São Paulo, do governo do Estado, porém, um prefeito onde é delegado corregedor, acho que aposentado, é do partido do governador, o Dória. Eu gostaria de saber, nesse meio tempo aí, o que foi feito, qual foi a preocupação que a prefeitura teve para com isso. Porque nós não podemos ficar numa cidade de 42 mil habitantes com um delegado reserva lá de Porto Felício. Isso é o fim da picada, né? Então, o seu prefeito não fez nada até agora, então, para que ele venha fazer. Obrigado. Continua a discussão. Peço a palavra, senhor A presidente. palavra, vereador doutor Pedro. O presidente, nobres vereadores, público que nos assiste. Eu só queria dar algumas informaçõezinhas a respeito dessa colocação do vereador Kiko. Como o próprio vereador disse, a segurança pública, no que diz respeito às delegacias de polícia, são de competência estadual. Então, são funcionários públicos estaduais, os delegados e todos os que compõem o quadro das delegacias. E eu tenho informações de que, já de alguns anos, está faltando delegados no estado de São Paulo. E, por esse motivo, a Secretaria de Segurança do Estado está optando por deixar delegados responsáveis por mais de uma cidade, e isso no estado inteiro, não é só aqui na nossa região. Então, infelizmente, como disse, até pouco tempo tínhamos 2, hoje não temos nenhum. Na verdade, é mais provável que se oficialize que o delegado de Porto Feliz passe a responder por 2 delegacias do que Tietê venha a ter novo delegado na atual situação, na atual conjuntura do Estado. Agora, concordo plenamente com o vereador Kiko que cabe ao Executivo Municipal brigar para que a cidade seja contemplada. Que o delegado, então, fique aqui e responda por outra cidade. Enfim, aí entra a força política e, realmente, eu só quis dar essas informações para poder entender um pouco melhor o que está acontecendo. Então, peço uma parte, doutor. Municipal, mas cabe ao Executivo Municipal brigar junto ao Estado. Peço uma parte, doutor. Sim, com certeza.
Eu acho que eu compreendo tudo que o senhor está dizendo, só que Cerquilho aqui do lado tem delegado, né? Então, mais uma vez, a gente olha as coisas acontecer a 8 quilômetros e aqui não acontece. Tietê foi a segunda cidade no estado que mais votou no Dória na eleição estadual. Eu acho impossível Tietê não ter prestígio em nenhuma situação. Eu não vou saber falar para o senhor sobre Laranjal, sobre Boituva, mas é o que o senhor falou. Se for fazer um racionamento de delegado, que Tietê seja uma sede, né? Nós tivemos N pessoas importantes que colaboraram com a segurança do Estado de São Paulo na história do Estado de São Paulo, né? E Tietê não pode ficar aí com tapa-buraco, com todo o respeito aí quem está tapando buraco. Então, eu gostaria que tivesse um enfrentamento dessa situação e para que a gente chore menos depois. Obrigado, doutor. Muito bem. Então, é o que eu já falei, Kiko. Mas, nesse caso, aí, a nossa velha disputa de Tietê com o Cerquilho, nesse caso específico, não foi por força deste ou daquele município, mas sim por circunstâncias. O delegado de Cerquilho, que todos sabem é meu primo, o Dr. Luiz Rafael, ele está lá há muitos anos e por opção continua lá. Ele já poderia ter galgado a Itapetininga e preferiu ficar lá. Então, foi por opção pessoal. Enquanto que Tietê, o doutor Luciano, que é doutor Fernando, perdão, que é de Botucatu, ele tinha a família dele lá e vinha trabalhar aqui. Então, foi também um motivo pessoal e que ele saiu da delegacia de Tietê, não foi por outro motivo. Então, não é que Tietê foi escolhido para não ter delegado, é que houve uma opção pessoal do delegado de Tietê em ir para Botucatu, sou amigo pessoal dele, por isso posso estar falando que foi isso que aconteceu, só que num momento em que não há como se ter um substituto pela falta de delegados. Ou seja, o secretário não designou ninguém, porque está já tendo essa ação no estado de São Paulo inteiro, então ele simplesmente designa a cidade vizinha a responder por aquele município. Tá bem? Então, isso foi o que, de fato, aconteceu, não é força política de Tietê ou Cerquilho. Mas, volto a frisar, cabe ao Executivo Municipal, sim, usar de todas as suas forças para que Tietê não fique nessa situação. Era isso. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. As palavras, senhor presidente. Com a palavra, João Carlos. Eu queria pedir para estar subscrevendo com o nobre colega Kiko, e concordo aí com o que os dois falaram, né? Inclusive, vocês devem se lembrar de um caso que eu relatei através de um requerimento de uma pessoa que acabou apanhando, que tinha restrição de presença. Isso já foi há alguns meses e a gente já não contava com plantão, né? E acho que na ocasião também já surgiu esse fato que não havia delegado, né? E a questão é essa mesmo, cada coisinha que vai acontecendo, a gente vai ficando mais para baixo um pouco, né? Não se trata aí de dizer por que nós ficamos sem, eu acho que isso nesse momento é secundário, mas a verdade é que nós estamos sem, né? E hoje não se trata mais aí de Cerquilho, nós vemos cidades que nos circundam, que acabam não tendo esse tipo de problema, porque você tem alguém que vai lá e briga por eles, e falta isso para a gente, né? A gente sente a falta de um pai que brigue com seus filhos, né? Que na realidade é essa disposição que faz a diferença. Então, se perde um delegado aqui, você se aceita no normal. Pois não? Próxima parte, Carlos. Desculpe interromper, mas é só para... Você falou algo importante sobre o plantão. Então, só para completar a informação, a questão dos plantões, todos eles sendo realizados nas delegacias seccionais ou nas subseccionais, enfim. Então, por exemplo, a cidade de Cerquilho, à noite, não tem plantão. Então, tudo que acontece à noite em Cerquilho vai para Tatuí, para registrar o boletim de ocorrência.
Tietê está entrando nessa mesma história, com Porto Feliz. E assim vai. E a tendência, falando a nível de Estado, é cada vez centralizar mais, ou seja, para prejuízo das cidades pequenas. Eu acho que a nossa briga é uma briga municipal, mas é uma briga a nível estadual. Isso é um verdadeiro absurdo, que as cidades vão ficar totalmente desprotegidas, as cidades menores. Então, isso é algo que nós temos que levar à frente, como uma bandeira do município. Era isso que eu queria acrescentar. Obrigado pela Não, imagine, só para terminar aí, são questões como essa, a gente vai aceitando calado, né? Então, você tira os plantões, antes você tinha plantões 24 horas, você ia de noite numa delegacia, você era recebido por plantões, você tinha delegados, você tinha... Enfim, agora eu acho gozado que na hora de precisa limpar a delegacia, a prefeitura serve, ela tem que mandar faxineiro lá. Precisa arrumar um remendo na delegacia, chama o funcionário da prefeitura. Quer dizer, nós servimos, o serviço estadual, nós não cobramos eles, mas eles erguem a mão assim, correndo, você tem que ir correndo para ajudá-los. Eu acho que está na hora de a gente brigar um pouco mais por nossos cidadãos, né? Realmente não dá para, por mais que seja isso que esteja acontecendo, cada um tem que brigar pelo seu. Está faltando isso, né? Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Está em votação. Kiko? Sim. Doutor João? Sim. João Carlos? Sim. Regonha? Sim. Modesto? Sim. Doutor Pedro? Sim. Beto? Sim. Sandra? Sim. O requerimento número 285 de 2020 está aprovado. 286. Requeiro, ouvido o plenário, oficie-se ao senhor prefeito do município para que, após contato com a secretaria competente, informe esta Casa de Leis com relação ao bar localizado na rua José Castro dos Reis, próximo ao número 175, bairro Jardim Francisco, o que segue. O estabelecimento possui alvará para funcionar. Caso a resposta seja positiva, encaminhar cópia do documento. Caso a resposta seja negativa, providenciar a devida fiscalização do local, aos finais de semana e ou no período noturno de preferência, uma vez que o estabelecimento continua a funcionar. Requeiro ainda, caso o bar possua alvará para funcionar, que a Prefeitura realize uma fiscalização no local e tome as devidas providências com relação à perturbação do sossego causado pelo estabelecimento até altas horas da noite. Data de entrada, 14/9/2020. Autoria, João Carlos Juliana. Está em discussão. Está em votação. Kiko? Sim. Doutor João? Sim. João Carlos? Sim. Regonha? Sim. Besto? Sim. Doutor Pedro? Sim. Beto? 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 Estava desbloqueado, estava verde, foi mal. Sim. Sandra? Sim. Requerimento 286/2020 está aprovado. 287/2020. Requeiro, após ouvido o plenário, oficie o senhor prefeito do município para que, após contato com a secretaria competente, informe esta Casa de Leis com relação à portaria número 55 de 1999 do Ministério da Saúde, que disciplinou a rotina do tratamento fora de domicílio, TFD, no Sistema Único de Saúde, SUS, o que segue. A Prefeitura de Tietê regulamentou o âmbito municipal a portaria. Caso a resposta seja positiva, encaminhar cópia da regulamentação. A Prefeitura, independentemente de regulamentação municipal, utiliza atualmente a portaria para arcar com as despesas de alimentação de pacientes e acompanhantes em tratamento fora do domicílio. Caso a resposta seja positiva, qual o valor disponibilizado? Caso a resposta anterior seja negativa, informe se, em algum período a instituição da portaria da Prefeitura de Tietê arcou com as despesas de alimentação dos pacientes e acompanhantes e por que essa ajuda de custo foi suspensa. Requeiro ainda que, caso a Prefeitura não forneça ajuda de custo para pacientes e acompanhantes em tratamentos fora do domicílio, que providencie as devidas medidas administrativas, jurídicas e legislativas para seu fornecimento.
Data de entrada, 14/9/2020. Autoria, João Carlos Juliana. Está em discussão. As palavras, senhor presidente. A palavra, o vereador autor. Eu vou fazer minhas considerações aqui, depois, se alguém tiver mais informações, quiser adiantar, né? O que é essa ajuda? Essa ajuda é para pessoas que não têm condições financeiras e vão fazer algum tratamento fora do município e precisam se alimentar, principalmente alimentação, né? Eu recebi um áudio de uma pessoa, chega a cortar o coração. Essa pessoa, ela está fazendo tratamento de quimioterapia em São Paulo, ela toma uma dosagem muito grande de medicamentos, de remédios, e chega lá para começar a tomar remédio forte sem comer de barriga vazia, isso já é um veneno. Para quem faz uma quimioterapia, piorou. E ela pediu ajuda a respeito disso, que poderia ser feito, né? Veja bem, estou pondo algumas dúvidas aí, de repente, eu posso estar falando uma mentira, estou pedindo esclarecimento da prefeitura. Que, resumindo, essa pessoa não sabe, então acredito que muitas pessoas não saibam que elas têm direito, a partir de um tanto de distância, do horário que chega, a prefeitura tem, sim, embasamento, e as pessoas têm direito que elas recebam algum auxílio da municipalidade para se alimentarem nesses locais. Então, eu gostaria de ouvir da prefeitura se isso está sendo feito, se sim, se não. Eu ouvi dizer que chegou a fazer um tempo, depois parou. Quer dizer, essa pessoa é uma pessoa que ela precisa disso, ela não sabe, então não é uma coisa divulgada, né? Se fosse divulgada, certamente saberia, ou talvez mal divulgada, mas a verdade é que tem pessoas que realmente, essa pessoa falou para mim, falou, olha, não foi nem para mim que ela falou para uma outra pessoa que me transmitiu a informação. Eu tive a possibilidade de ouvir o áudio. Ela falou, olha, fulano, eu vou para São Paulo, fazem 5 meses que eu estou desempregado, eu não tenho R$10 para mim, faz falta, eu não tenho dinheiro para me alimentar, eu fico o dia inteiro fazendo quimioterapia. É uma questão de humanidade, né? Se existe essa possibilidade, se a prefeitura faz, se não faz, que traga o esclarecimento à população, e que, se não faz, que venha fazer, porque é uma questão de direito dessas pessoas, é uma questão de justiça, né? Porque é de cortar o coração você saber que uma pessoa... Oi? Pediu uma parte, dona Sandra? Pode falar. Em tempo algum, houve esse tipo de auxílio, né? Mas a Viva a Vida, todo o tempo, para pessoas que não podem, que realmente não têm condição de se alimentar, a Viva a Vida tem feito isso, tem dado recurso para que a pessoa consiga se alimentar enquanto faz seu tratamento. Para avisar essa pessoa a procurar a Viva a Vida. Era só isso que eu tinha falado. Legal, dona Sandra. Fica aqui, então, até já o aviso da senhora, e vou passar essa situação para essa pessoa, e quem me procurar, né? Mas a gente fica triste porque a gente também não sabe de tudo, a gente trabalha em determinadas áreas. Eu trabalho mais com a área de obras, de serviços públicos. Realmente, a gente não para pensar, por isso que muitas vezes é importante o cidadão falar e trazer as situações, né? A senhora falou que a Viva a Vida ajuda, eu acredito que tem outras instituições também que ajudam, mas isso não seria necessário se a prefeitura tivesse cumprido o seu papel. Está ali, ó, ouvido plenário que se oficia essa Casa de Lei do senhor prefeito para aqui, após contato com a Secretaria competente, informe a esta Casa de Lei com relação à portaria número 55 de 1999, quer dizer, tem 21 anos, né, que disciplinou a rotina de tratamento fora do domicílio. Quer dizer, nós temos uma legislação para ajudar essas pessoas. Em 20 anos, nós não tivemos ninguém que regulamentou para ajudar essas pessoas. Então, essas pessoas têm tipo que recorrer a um Viva a Vida ou uma outra entidade, né, para que possa estar, ou a pessoas mesmo, recentemente, um tempo atrás,
uma pessoa pediu ajuda porque a pessoa se queimou, fez queimadura grave e não tinha dinheiro para se locomover até um hospital aí que faz tratamento de queimadura. Quer dizer, são situações, né, minimamente necessárias da prefeitura ajudar essas pessoas, né? E você tendo leis, então fica aqui que a prefeitura avalie, nos informe, e uma sugestão, ainda há tempo, o excelentíssimo senhor prefeito Vlamir Sandei, fazer um decreto nesse sentido, já que a lei existe há 20 anos, se os outros não fizeram, que ele seja o primeiro a fazer, né, para que traga um pouco de dignidade para essas pessoas. Tá aí, talvez, quando necessário, recorrer, que o dinheiro, de repente, dessas instituições, ela seja até revertido para outra coisa, não para isso. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Está em votação. Peço uma parte, senhor presidente. A palavra. Perdão, peço a palavra. Eu gostaria só de perguntar à dona Sandra, como ela trouxe essa informação da entidade Viva a Vida, essa boa ação que a entidade faz, ela é custeada através de esforços da própria entidade ou é custeada via a Prefeitura Municipal? Só para tentar entender um pouquinho, porque deve ser um investimento grande que é feito nessa ajuda, né? Obrigado. Sandra, se você quiser, você pode pedir uma parte a ele, na verdade. Tá. Essa é a palavra. Respondendo... A palavra não está concedida, a palavra. A palavra ou é a parte? Palavra? Como você quiser. Então, a palavra. Então, a palavra está com você. Muito obrigada. Senhores colegas, nobres colegas, respondendo ao colega Kiko, a Viva a Vida, ela sobrevive de um bazar, prioritariamente é do bazar. Os munícipes, eles doam, até calota de carro já chegou lá. Tudo que não está servindo para alguém é doado lá e isso é revertido em renda, em recursos, para que sejam pagos exames particulares, ressonância, tomografia, o que for necessário, biópsias, para as pessoas. Tem um assistente social lá, e essa assistente social, ela visita a pessoa que está doente, ela vê realmente a necessidade, e daí é fornecido para o paciente tudo o que ele precisar. Às vezes são exames caríssimos, e mesmo assim a Viva a Vida paga. Ela sobrevive desse bazar e de um recurso municipal. Só que o recurso municipal, em relação aos gastos que tem a Viva a Vida, ele é relativamente irrisório, porque ele não dá para pagar nem o aluguel da Viva a Vida anual, não dá nem para pagar. Realmente é o bazar, é a ajuda, sobrevive da ajuda do povo de Tietê. Esse que ajuda com suas doações, que vão lá comprar, é isso aí que se sustenta a Viva a Vida. A Viva a Vida, ela também, como eu já falei, em relação ao requerimento do nobre colega João Carlos, ela ainda ajuda com refeição para essas pessoas que não têm condição de comprar sua alimentação fora. E ainda temos uma voluntária, que essa voluntária ainda acompanha as pessoas muito debilitadas, que não têm instrução suficiente para chegar no ambiente, num lugar tão grande como o Amaral Carvalho, e conseguir chegar nos guichês que tem que... Nós temos a Glória Bruniroto,
ela sai 2 horas da manhã, quase que diariamente, com o paciente, voluntariamente. Então, a Viva a Vida, sabe, é um universo de atendimento para o paciente com câncer, mas é para o paciente com câncer. Recebe toda a assistência que ele precisar. E com recurso da própria população. Era só isso que eu tinha a falar. Continua a discussão. Está em votação. Kiko? Sim. Doutor João? Sim. João Carlos? Sim. Begonha? Sim. Modesto? Sim. Doutor Pedro? Sim. Beto? Sim. Sandra? Sim. Requerimento 287/2020 está aprovado. 288. Requeiro, ouvido o plenário, oficie o senhor prefeito do município para que, após contato com a secretaria competente, providencie com urgência o devido reparo na calçada da Marginal ao lado da rodovia Coronel Pires, próximo ao restaurante Mendes, atrás do Canavedes Materiais para Construção. Data de entrada, 14 de setembro de 2020, autoria Kiko Aroncos. Está em discussão. Está em votação. Kiko? Sim. Seu João? Sim. João Carlos? Sim. Begonha? Sim. Modesto? Sim. Doutor Pedro? Sim. Beto? Sim. Sandra? Sim. Requerimento 288/2020 está aprovado. 289/2020. Requeiro, ouvido o plenário, que oficie o senhor prefeito do município para que, após contato com a secretaria competente, preste as seguintes informações. 1. Ainda está vigente a contratação da empresa para a prestação de serviços médicos junto à Central do Atendimento Covid? 2. Em caso negativo, qual a justificativa da rescisão e quais as providências administrativas foram adotadas para a retomada da gestão da Central Covid-19 pelo município, de modo a não deixar a população desassistida? 3. Em caso positivo, qual o valor total pago até o presente momento para a referida empresa? 4. Já foram adotadas as providências sugeridas no ofício 95/2020 para intensificar a fiscalização em relação aos serviços prestados pela empresa contratada para atuar junto à Central Covid, cobrando que a mesma disponibilize médicos todos os dias com jornada de 40 horas, bem como que utilize os equipamentos de proteção individual, tudo conforme pactuado previamente com a administração. 5. Já foram adotadas as providências administrativas para que a empresa promova a reposição dos dias em que não houve a disponibilização de médicos na forma contratada ou que se proceda pelo abatimento dos valores eventualmente devidos a ela como forma de proteção aos interesses da prefeitura pelo contrato não cumprido. Data da entrada, 14 de setembro de 2020, autoria Júnior Regonha. Está em discussão. Eu peço a palavra, senhor A presidente. palavra, vereador autor. Senhor presidente, há um tempo atrás, uns 20 e poucos dias atrás, logo que começou a vigorar essa transferência que a prefeitura fez dos serviços médicos e da gestão da Central Covid a uma empresa terceirizada que ela contratou ao preço de 117 ou 107 mil reais. Essa empresa se contratou com o município o fornecimento, além da gestão da Central Covid, de médicos, pelo período aí da jornada normal de 40 horas semanais. Eu já, logo que começou essa situação, eu já recebi informações de que, primeiro, a empresa não estava, os médicos que estavam trabalhando não trabalhavam com EPI, e posteriormente que a empresa não estaria fornecendo os médicos no horário que ela contratou e que o município estava pagando. Inclusive, em uma das oportunidades, o município forneceu o seu próprio médico da nossa rede municipal de saúde. Eu estive lá e pude presenciar também, no dia às 10 horas da manhã, que não havia médico, ou o médico não havia chego até aquele momento, um médico contratado que o município vinha pagando. Quer dizer, pessoas esperando
muitas pessoas esperando para serem atendidas, e a empresa contratada que tem recebido do município recursos públicos não estava prestando a contento a sua obrigação, numa questão de área de saúde e numa situação como essa que a gente não demanda nem maiores delongas, não é? Eu questionei isso por meio de ofício, eu não recebi ainda a resposta, pelo menos até ontem, hoje já não tive oportunidade de verificar. Além do que, agora, recentemente, fui informado que isso voltou a acontecer, ou seja, que a empresa não vinha disponibilizando médico e que não é oficial, mas que o contrato teria sido rescindido. Então, eu quero saber o seguinte: aonde nós estamos exigindo dessa empresa a responsabilidade que cabe a ela por toda essa situação, né? Até porque nós vamos exigir que ela abata eventualmente, se ela recebeu algum custo até o momento, pelos serviços não prestados, porque isso é interesse do município, porque são recursos da saúde do município. E que, infelizmente, pelo que tudo vem a demonstrar, os serviços não foram fornecidos por essa empresa a contento. E a população sentiu, sofreu essas consequências, e mais do que isso, nós tivemos recursos, eventualmente recursos públicos aplicados aí. Então, esse é o objetivo do requerimento, porque eu quero saber até onde o município vai exigir o seu direito nessa questão toda. Essa é uma parte, Claro. vereador Júnior Regonha. Eu queria também pedir para poder estar escrevendo esse requerimento. Essa informação também chegou para mim. A sensação que a gente tem de tudo isso, né, é que realmente, num momento de maior pressão, de maior cobrança em cima dos números da Covid, em cima do que está acontecendo, e não mudou absolutamente nada desde então, pelo contrário, o número de casos aumentou, o número de mortes aumentou, né? O que se percebeu foi que a prefeitura disse que não estava preparada e acabou contratando essa equipe. A gente sabe que essa equipe nunca chegou a funcionar direito, porque faltavam pessoas dessa equipe, acabava-se usando os próprios funcionários da Secretaria de Saúde. E agora, de repente, encerra o contrato, quer dizer, a pandemia passou, no começo não precisou. Quando a gente começou a debater e botar a boca no mundo, que estava havendo inúmeras situações que não estavam condizendo com o combate, se aparece, não, agora nós contratamos uma equipe de Covid e, de repente, funciona aqui um mês, aí corta, aí está tudo resolvido, né? Só uma observação, vamos aguardar a resposta da prefeitura, mas é uma situação realmente, para mim, muito lamentável. Obrigado pela parte, nobre colega. Exatamente, João, imagina. Essa palavra, uma parte, senhor vereador? Claro. Senhores vereadores, boa noite. Eu também tomei conhecimento deste assunto. A gente sabe que, em razão da pandemia, o Ministério da Saúde, o governo federal, mandou muito dinheiro para as cidades, né? Nós estamos com dinheiro para combater a pandemia, isso é inegável. Até esta casa tem criticado a administração pela demora no uso do dinheiro, né? Na dificuldade de usar o dinheiro. O que a gente soube, o que eu apurei foi que, por conta do aumento dos casos ali por junho, julho, houve inclusive aquele problema de haver demora no agendamento das pessoas, né? Até 8 dias para receber o atendimento. E aí o município optou por contratar uma equipe, por dispensa de licitação, uma equipe que pudesse até quadruplicar o atendimento. Assim foi feito, e a grande verdade é que nós pegamos uma empresa que não tinha condição nenhuma, né? Que a pessoa se colocou à disposição para fazer o serviço, a empresa não deu conta, e agora o município está à deriva de novo, precisando resolver a questão para achar uma nova empresa ou um outro formato que permita que a gente dê o atendimento à população. A parte boa, se é que pode falar boa disso, é que nós estamos vendo aí, graças a Deus, uma queda
nas confirmações diárias de casos, desde o meio de julho, de agosto. Quem analisar os casos dia a dia vai perceber que nós, por mais que, óbvio, estejamos com casos está reduzindo, tomara que mantenha isso é global, é Brasil inteiro, mas só para não me alongar aqui, a verdade é essa, que nós tivemos, vamos dizer, azar, na escolha da empresa que ficou responsável por fazer o atendimento. Tá? Tomara que a gente resolva isso o quanto antes. Muito obrigado. Bom, é isso daí. Senhor presidente, eram as minhas Continua considerações. a discussão. Está em votação. Kiko. Sim. Doutor João. Sim. João Carlos. Sim. Regonha. Sim. Modesto. Sim. Pedro. Sim. Beto. Sim. Sandra. Sim. O requerimento número 290 de 2020 está aprovado. 291. Requeremos, ouvido o plenário, 290 agora. Então, nós aprovamos o 289, perdão, 290. Requeiro, ouvido o plenário, se oficie o senhor prefeito do município para que, após contato com a secretaria competente, preste as seguintes informações. 1. Desde março de 2020 até a presente data, quantos pacientes encaminhados por meio da rede municipal de saúde conseguiram vagas para os exames de cirurgia por meio do CROSS, Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde? 2. A Secretaria de Saúde tem informações oficiais da Secretaria de Saúde do Estado quanto à não disponibilização de vagas para exames de cirurgia durante a pandemia? Em caso positivo, nos dias atuais, tal procedimento já foi normalizado. 3. Os exames e procedimentos cirúrgicos que já haviam sido agendados e foram eventualmente cancelados em razão da pandemia serão reinseridos automaticamente no sistema CROSS. Em caso negativo, qual procedimento deve ser adotado pela Secretaria de Saúde e ou pelo paciente? Data adentrada, 14 de setembro de 2020, autoria Júnior Regonha. Está em discussão. Eu peço a palavra, senhor presidente. Palavra, vereador autor. Senhor presidente, tem chegado até mim diversas situações de pessoas que aguardam há muito tempo por vagas. Nós sabemos que isso não compete apenas ao município. Por isso, do questionamento, se o município tem esses dados, com certeza tem, porque para analisar até onde o Estado vem cumprindo com a sua obrigação em relação à disponibilização ao nosso cidadão aqui no Tietê dessas vagas. Sabemos que isso tem um funcionamento próprio, sabemos que a central do Estado funciona com seus critérios próprios, contudo, a demora está, vamos dizer assim, enorme. As filas são enormes e muitas pessoas precisam urgente desses atendimentos e não estão encontrando respaldo nenhum. Eu tenho procurado uma pessoa que está numa situação de saúde gravíssima e não sabe o que fazer, não recebe informação, simplesmente o único dado que tem vai ter que aguardar e não tem o que fazer, quer dizer, corre risco gravíssimo de saúde. Tem pessoas que estão há 2 anos esperando uma cirurgia, impossibilitadas de trabalhar. E muitas situações em que houve cancelamento, não houve mais atendimento em razão da pandemia. Agora, isso foi normalizado, isso está normalizado. Qual o procedimento, como que essas pessoas terão uma informação, serão comunicadas? Quer dizer, como que isso está sendo desenvolvido, né, dentro do sistema de saúde? Essas são as informações que eu gostaria de ter, por causa do que a gente vem percebendo, agravamento e da procura de situações como a que eu relatei. Então, essa é a justificativa do requerimento, senhor presidente. Durante a discussão. Está em votação. Kiko. Sim. Doutor João. João Carlos. Sim. Regonha. Sim. Modesto. Sim. Doutor Pedro. Sim. Beto. Sim. Sandra. Sim. O requerimento 290 de 2020 está aprovado. 291. Requeremos, ouvido o plenário, oficie o senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, informe esta Casa de Leis
Por qual razão a pista do ginásio de esporte Acácio Ferraz não foi reaberta para que as pessoas pudessem se exercitar no local, tendo em vista as medidas constantes do decreto número 6772 de 2020. Requeremos ainda que providencie a imediata reabertura do local mediante a adoção dos protocolos previstos no decreto. Data de entrada, 14 de setembro de 2020, autoria Dal Fábio, João Carlos Juliana, Kiko Aronco e Manuel Modesto. Em razão dos requerimentos 291 e 292, ser de autoria deste vereador-presidente, passo a presidência ao vice-presidente Dr. Pedro, para que o mesmo conduza a discussão e votação dos requerimentos. Está em discussão o requerimento 291 de 2020. Está em votação o requerimento 291 de 2020. Kiko Aronchi. Sim. Dr. João Martellini. Sim. João Carlos. Sim. Júnior Regonha. Júnior Regonha. Sim. Dal Fábio. Sim. Manuel Modesto. Sim. Beto Rodrigues. Sim. Sandra Takakura. Sim. O requerimento 291 de 2020 está aprovado. Requerimento 292 de 2020. Requeremos, ouvido o plenário, oficie o senhor prefeito municipal para que, após contato do SAMAI, informe esta Casa de Leis qual a razão da falha no fornecimento de água nos bairros Bonança, Bela Vista, São Roque, Belvedere, Jardim da Serra, Altos do Tietê, Caixa d'Água, Terras de Santa Maria, Jardim Rodrigues de Moraes e Nossa Senhora de Fátima no último final de semana, que gerou intensas reclamações da população nas redes sociais. Requeremos ainda que tome as devidas providências para que essas falhas não mais aconteçam. Data da entrada, 14 de setembro de 2020. Autoria: Dal Fábio, João Carlos Juliana, Kiko Aronchi e Manuel Modesto. Está em discussão o requerimento 292 de 2020. As palavras... Com a Pode palavra, falar, dona Sandra, primeiro. Depois João eu falo. Carlos Juliana. Eu estive vendo nas Sandra redes pediu desculpa. sociais um pronunciamento do prefeito explicando o que houve e como será providenciado. Eu não sei se os nossos colegas também viram. E ele dizia qual era a razão, o que aconteceu e como será providenciado esses reparos. Era só isso que eu tinha a falar. As palavras, senhor presidente. É isso. Com a palavra, o navegador João Carlos Juliana. Eu fiz um requerimento semana passada também sobre essa situação que já vinha se desenhando, né? Em relação à cor da água, a falta em alguns bairros. Eu só posso dizer uma coisa disso. Para mim, isso já é caso de polícia. É uma questão de saúde pública, né? Nós temos um problema que ele não é localizado. Queimou uma bomba do centro, então as regiões que são atendidas pelo centro não têm água. Ou queimou uma bomba do Santa Maria, né? Ou deu um problema lá. Mas escuta, gente, é o município todo. A reclamação ela é gigantesca, né? E então me desculpe, mas quem tem que estar lá tem que resolver, não tem que deixar a situação chegar nesse ponto, né? Faltar em inúmeros bairros com inúmeros reservatórios novos de água. Vou falar lá, mas queimou uma bomba, mas o poço não está dando conta, não interessa. Se queimou uma bomba, tem que ter bomba de reserva. Se o poço está raso, tem que afundar o poço. Né? O problema de água é para ontem, não é nem para hoje, nem para amanhã. Né? A prefeitura vai precisar de recurso de fora para poder perfurar esses poços, afundar esses poços. Tem que resolver essa situação. A questão de, volto a dizer, e culpo, sim, a justiça, porque, volto a dizer, eu tenho um processo lá faz mais de um ano, até hoje eu não tenho informação desse processo. Encaminhei agora, junto com todos os outros requerimentos, uma pá de denúncia dessas pessoas que ligam para a gente, de novo para o Ministério Público ver se ele se manifesta. Tá?
Então, quando não tem efetividade das ações, a população sofre. Eu costumo dizer, eu tenho um poço artesiano na minha granja. Né? Num tempo de calor desse, num tempo de verão, com as aves botando, você chega a consumir 60 mil litros de água por dia. O que acontece se... Deus o livre, já aconteceu de faltar água na minha granja. Se eu não arrumar um caminhão-pipa e bardear a água lá, minhas galinhas vão morrer de sede. Mas isso eu consigo por uma, 2 viagens, que é suficiente. Né? Agora, você imagine, se eu fico 3 dias sem dar água para a galinha, um dia é o suficiente, eu perco todas as galinhas. Quer dizer, as aves morrem. Agora, o cidadão, ele pode ficar sem água 2, 3, 4 dias, e ninguém se importa. Né? Então, e aí, quando você leva essa situação para que quem pode fazer alguma coisa, faça, e não faz, é uma questão realmente frustrante para mim, como vereador, estar brigando, estar lutando, correndo de atrás disso e acompanhar essa situação. Se queima uma bomba na minha granja, eu vou, nem que seja... Geralmente, a outra vez que aconteceu foi em Santa Bárbara, não sei na onde, eu fui lá, comprei uma bomba na hora, não tinha bomba reserva. A quanto é tanto, eu tenho que comprar, depois eu vou ver como eu vou pagar. Eu não posso deixar as galinhas morrer. A prefeitura não pode estar numa situação em que a prefeitura não tem bombas de reserva, que ela não tem equipamento para retirar essas bombas da profundeza, ou não tem uma empresa contratada para emergência, quer dizer, é total falta de planejamento de estrutura, depois não adianta vir na rede social da justificativa. Ah, porque aconteceu isso, quebrou aquilo, não. É incompetência pura e simples. Tá? Então fica, porque quem sofre é a população. Geralmente, quem está ali não fica sem água em casa. Então, é uma pena que o nosso sistema de água seja tratado dessa maneira. Isso vem há longo tempo já. Né? Não se trata de culpar a gestão atual ou anterior. Isso vem vindo. É uma coisa que eu falo, que você não tem continuidade nas ações. Quando você arruma uma gestão que consegue botar as contas do SAMAI embora, vem outra e destrói, porque o SAMAI está cheio de dinheiro e não arruma o que tem que fazer. A gente vai ter que encontrar um meio termo de mudar essa situação do nosso município para que ele venha realmente, efetivamente, ter uma solução definitiva para isso. Isso não é uma pena. Nós vamos viver com o maior aquífero embaixo do nosso município, nós passando sede porque a prefeitura não consegue retirar água de baixo. Tecnologia tem, né? Há quantos anos que a Tietê faz isso? Pena que não se preparou para essa situação. Muito obrigado. Continua em discussão o requerimento 292 de 2020. Está em votação o requerimento 292 de 2020. Kiko Along. Sim. Dr. João Martellini. Sim. João Carlos. Sim. Júnior Regonha. Sim. Dal Fabre. Sim. Manuel Modesto. Sim. Beto Rodrigues. Sim. Sandra Takakura. Sim. O requerimento 292 de 2020 está aprovado. Devolvo a direção dos trabalhos ao nosso presidente Dal Fabre. Obrigado, Pedro. Como não há mais matérias para o expediente e também não há ninguém inscrito para fazer uso da palavra livre, está aberta a votação para podermos passar sem intervalo a ordem do dia. Kiko. Sim. Ô, João. Sim. João Carlos. Sim. Regonha. Sim. Modesto. Sim. O Pedro. Sim. Beto. Sim. Sandra. Sim. Farei agora a verificação de presença. Kiko Aroco. Presente. Ô, João Martellini. Presente. João Carlos. Presente. Júnior Regonha. Presente. Dal Fabre presente. Manuel Modesto. Presente. Por Pedro. Presente. Beto. Presente. Sandra Takakura. Presente. Havendo o número regimental, passamos agora à leitura do primeiro projeto que será discutido e votado na presente ordem do dia. Projeto de Lei número 29 de 2020 dispõe sobre a revogação da Lei Municipal número 3.772 de 2020, de 15 de abril de 2020. Data de entrada, 24 de agosto de 2020, autoria
Poder Executivo. Esse projeto pretende revogar a Lei nº 3.772, de 2020, em razão da perda da validade da medida provisória número 927, de 2020, do Governo Federal. Está em discussão. Está em votação. Kiko. Sim. Doutor João. Sim. João Carlos. Sim. Begonha. Sim. Modesto. Sim. Doutor Pedro. Sim. Beto. Sim. Sandra. Sim. O PL número 29, de 2020, está aprovado. Como não há mais matéria para serem apreciadas na ordem do dia, está aberto o período para explicação pessoal sobre os projetos discutidos e votados na ordem do dia. Como nenhum vereador deseja fazer uso da explicação pessoal, eu agradeço a presença de todos e convoco os nobres vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 6 de outubro de 2020, terça-feira, às 18h30, o dia que eu completo 50 anos de idade. Está encerrada a presente sessão.